Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São os pais homens, é que decidem sobre a sobrevivência da criança quando ela nasce. Quando a criança nasce, o pai é que decide, vou criá-la ou vou expô-la, ou seja, vou deitá-la fora. Faziam uma exposição, é isso, abandonavam. Né? Deficientes então eram mortos logo. Isso é logo. Como se vivia em Lisboa há 1900 anos. Como iam os romanos à escola, à casa de banho, a um espetáculo. O que é que comiam, como se depilavam e maquilhavam. O que é que faziam nos tempos livres. Como é que se divertiam e mascaravam no carnaval de então. André Simões é professor e investigador da área de estudos clássicos há 30 anos e é também o professor que pôs mais de 40 mil pessoas a aprenderem latim no TikTok. Ele traz-nos a sua obra mais recente, Lusitânia, a vida dos Cássios, uma família na Lisboa romana. E agora sente-se confortavelmente e aperta o cinto. Vamos recuar quase 2 milénios. Olá, André. Olá. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu és torriense, ou torriano, nós também se pode dizer. Sim. De Torres Vedras aqui. E, mais importante, do Sporting. Exatamente. Tu és autista, és um autista, como tu disseste, eu fui um autista não diagnosticado até aos 50 anos. Isso quer dizer que aos 50 anos alguém te disse o que tu eras, ou foste mesmo um psicólogo, um psiquiatra? Fui mesmo um psiquiatra. E fizeste testes e coisas? Não, você exatamente, é óbvio. Eu já desconfiava. Mas desconfiavas, sim. Sim, já era. Tu, aos 4 ou 5 anos, por volta disso, aprendeste a ler sozinho? Aprendi a ler sozinho. Como? Ouvias ler e associavas... Não, por uma razão muito, muito prática, porque eu estava num daqueles colégios em que se junta pré-primária e primária. Ah, ok. E, portanto, também assistia... Pois, exato. Portanto, assistia aos meninos assistia aos meninos do primeiro ano a aprender a ler e portanto, eu também comecei a aprender a ler. 2 mais 2. Exatamente. Não eras propriamente mau aluno. Foi isso. Óbvio. Muito bem. Então, e é engraçado porque tu depois descobriste este bichinho da leitura, que é uma coisa que ataca algumas pessoas, esta maldição benéfica, e às tantas punhas-te a ler na despensa, quase nos armários, não é? Aí entraste no armário. Sim, literalmente. Entrei no armário. Enciclopédias, livros de história, entrei no armário. Mitologia, coisas que tu gostavas muito. Exato. Eu estava sempre a ler porque eu não gostava de sair de casa e não gostava de ir brincar com outros interagir com outros miúdos. Exatamente. E, portanto, estava sempre em casa, estava sempre a ler. Eu tinha uma tia-avó que estava sempre a dizer, mas homem, vai para a rua. Exato. Vai para a rua, vai brincar. Exatamente. Isso só te fazem mal. Enciclopédias e mitologia. Quando não estavas a fazer isso? Ias apanhar as cobrinhas? Quando não estava a fazer isso, para grande desespero da minha mãe, que depois tinha de lavar a roupa, não é? E eu morava ao pé de um sítio que, portanto, moro em Torres Vedras, e já então morava, mas vivia perto já daquela parte que já não é cidade nem é campo, fica ali assim intermédio. E, portanto, ia para uma zona onde tinha muitos charcos e literalmente enfiava-me nos charcos para apanhar rãs, para apanhar cobras de água, para apanhar cranças. Louva a Deus e livrinhos, lagartos. Chegava à casa todo cheio de lama, não é? Enfim, a minha mãe ficava desesperada, mas era o meu passatempo. Esta coisa do autismo, concretamente, eu tenho um sobrinho que é muito parecido contigo nessas coisas, só que a história que ele se fixa é mais recente, é mais república e monarquia, mas é de alto rendimento, porque de facto são pessoas muito dotadas. Tu tens apesar de dizer que e por isso é que te ligaste às redes sociais, porque começaste muito, hoje és o estrela pop da era romana do TikTok e do latim, que é extraordinário. Porque o latim é giríssimo, não é? Não, mas é extraordinário. Olha, eu estive num colégio de padres que tive um professor português que era padre e que deu-nos latim, era portuguesa a disciplina, mas disse-nos, meninos, eu vou-vos ensinar 2 aulas de latim para vocês nunca mais darem os 10 mais comuns erros para ensinar a escrever. Foi muito importante ir ao latim. E aí aprendemos um bocado de latim. Dá algumas palavras para vocês perceberem porque é que quase obsessão é tudo com Cs, e obcecado é tudo com Cs, e obsessão é tudo com S, e vem a etimologia, o que é extraordinário.
este teu fascínio pelos clássicos é muito curioso. Eu gosto muito disto, porque tu dedicas este teu livro à tua mãe. Exato. E dizes, uma mulher de ciência, mas que apoiou o meu fascínio pelos estudos clássicos. Sim, é graças a ela. É incrível. A ela. Fez ontem 80 anos, a propósito. Parabéns aqui, vai para a tua mãe. 80 anos, chama-se Maria Helena. Maria Helena. Olha, exatamente. Helena, conhecida em Troia. Foi graças a ela, porque ela não teve aquela mentalidade muitas vezes nas pessoas da área de ciências, a letras isso não dá para nada, não serve para nada. Ou vai ser só professor e acabou. Exatamente. Não, ela era professora, portanto, aí, e assim percebeu que eu tinha este fascínio pelos clássicos. Aliás, o livro que me fez gostar de clássicos e querer dedicar a minha vida toda a isto foi a versão para miúdos da Odisseia, feita pelo João de Barros. Extraordinário, que encontrei lá uma coisa extraordinária, que encontrei lá numa despensa em casa, precisamente me enfiei na despensa para ler, para estar, já do Harry Potter, para estar exatamente, porque eu queria que me chateassem, e portanto enfiava-me dentro da despensa, e como lá em casa havia livros em todo lado, inclusive na casa de banho, que é uma coisa que eu lembro muito bem. Exatamente, claro. Da minha também. Em todo lado. Sim. Como no Hemingway, eu lembro de visitar a finca do Hemingway em Cuba e tinha nesta casa 9.000 livros. Quase 500 estou na casa de banho. Eu acho isso super natural, mas pronto. Para mim sempre foi uma coisa muito natural. E as claro pessoas, quando eu digo às pessoas que tinha livros na casa de banho, mas como assim livros na casa de banho? É uma coisa muito estranha. Olha, não estás ansioso de 7 de julho estreia a Odisseia, este novo filme do Christopher Nolan? Estou e não estou. Diz, porquê? Que é assim uma versão que está todo muito ansioso, porque é um filme do Nolan, não é? Sim, e com super atores. Exatamente, e eu gosto muito do Nolan. E porque Odisseia é o livro da minha vida. É incrível. É o livro da minha vida, foi o livro que me fez dedicar aos estudos clássicos. É um livro a que eu regresso várias vezes. Um livro que estudei enquanto literatura, enquanto cultura clássica, mas também enquanto língua. Porque nas minhas aulas de grego chegámos a trabalhar. Eu lembro muito bem, por exemplo, com o já falecido professor Rosado Fernandes, de traduzir o canto 9 da Odisseia, que é o canto do Ciclope. Okay. Que foi precisamente... Que é pela gruta e comia homens. Comia homens. E foi precisamente o canto que mais... Foi, aliás, a história, porque nesse livro do João de Barros não está dividido em cantos, mas foi a história que mais me fascinou quando eu li a versão do... Incrível. E, portanto, foi uma coincidência extraordinária. E tudo. Uma história extraordinária. Há quem diga, André, isto agora não há parte, mas lembrei-me que outro dia falei nisto também numa entrevista aqui, que as histórias gregas estão... as histórias hoje, tudo foi já contado no tempo dos gregos e hoje estão revisitadas e com novas roupagens e novas atualizamos, mas o básico das histórias do que acontece ao ser humano, homem e mulher e casais e está contado desde os gregos. Sem dúvida nenhuma. O que aliás depois é um bocadinho aborrecido quando nós que conhecemos bem estas histórias estamos a ver filmes e vemos ali os padrões, não é? Porque mesmo que o guionista não esteja ciente de que isto já foi contado por Eurípides ou isto já foi contado por Sófocles, a história é aquela e portanto não há como fugir. Muito bem, então dedicas o livro à tua mãe e lembras-te muito bem da Odisseia para crianças, que já por volta dos 7 ou 8 anos já começou esta obsessão. É engraçado, tu dizes, eu sou um classicista, não sou um historiador. Muita gente chama historiador e tu dizes, não sou fico, me chamem classicista. Qual é a diferença? É porque... estudaste línguas, não é? Exato, eu sou um filólogo, para ser mais concreto, ou seja, eu estudo as línguas, estudo as culturas, claro que estudo um bocadinho da história. Foi o doutoramento, o teu mestrado e o teu licenciatura. Enquanto o historiador é um historiador, portanto, está dentro daquela área científica, usa toda uma série de técnicas historiográficas e eu não tenho essas técnicas e, portanto... Aos 15 anos, no 10º ano, começaste a aprender latim. Exato. Depois veio o grego. Quer o latim, quer o grego, eu acho que a história deles é diferente, não é? No sentido em que o latim continuou-se a falar sempre. E grego não sei se sempre. O grego continua... Não, eu acho que é um bocadinho ao contrário. É? O latim... Vamos ver, também depende um bocadinho da perspectiva daquilo que nós consideramos o continuar a falar sempre. Eu tenho uma opinião que não é minha, aliás, muita gente pensa como eu. E é balizada, diz. E é balizada, exatamente, que o latim, na verdade, nunca deixou de se falar e nós estamos aqui a falar latim. Há muita gente que faz... Evolui, não é? Evoluir, exatamente. E há muita gente que faz a comparação com o que se passa hoje no mundo árabe, em que existe uma língua... Que também falas um bocadinho. Ana Mosca, Kalam Harabek. Kalilan. Então mas em que, de facto, há uma língua que é a língua oficial, que é o árabe, mas é o árabe al-Fusha, que foi aquilo que eu aprendi, mas, efetivamente, as pessoas o que falam é dialetos, que não são conforme a região, senão línguas. São línguas independentes que, por questões políticas, para manter a unidade, portanto, política e religiosa do mundo árabe, se diz que são dialetos de uma língua
única. Uma língua-mãe, digamos assim. Exatamente, mas eu penso, e sobretudo porque eu tive a oportunidade de olhar um bocadinho para o dialeto chamemos-lhe assim, marroquino, e não vejo grandes diferenças em termos de distância entre o que vai do marroquino para o árabe clássico e o que vai do português para o latim. Portanto, eu penso que nós, apenas por questões políticas, é que dizemos que falamos português e não falamos latim. Já o grego, uma vez que se falava... Como poderiam dizer os romenos, os espanhóis, os franceses. Exatamente. Aliás, há pouco tempo vi alguém que fez uma comparação muito engraçada, precisamente estabelecendo este paralelo entre o Marco Neves é que costuma falar disso. Talvez, já não me recordo. Que dizia que isto era um bocadinho como se o Macron, em França, quando fizesse os discursos em latim, mas depois quando falasse com as pessoas na rua, falasse em francês. É um bocadinho aquilo que se passa no mundo árabe hoje em dia. E a Igreja também faz isso. A Igreja em cerimónias do Vaticano é o latim, ou as coisas jurídicas também. Já a língua grega é uma situação diferente. O grego, na verdade, nunca deixou de ser falado. O grego, de resto, é das línguas que nós conhecemos com uma tradição ininterrupta, no sentido de que temos registros escritos mais antiga. Mas se nós ouvíssemos falar o Virgílio, quem sabe grego clássico como tu, entende-o. Mas um homem grego hoje em dia da Grécia perceberia? Se perceberia um autor grego, se calhar não, clássico, mais 2500 anos. Depende, se fosse uma pessoa educada, talvez percebesse. O problema seria o sotaque. Porque há uma evolução muito grande. Na fonética, na maneira de falar. Exatamente, a maneira de falar. E, de facto, é uma evolução muito grande. E os gregos modernos têm muita dificuldade em entender... E os romanos, os italianos hoje, em relação ao latim antigo? É a mesma coisa. Aliás, o italiano não é a língua mais próxima do latim. A língua mais próxima das românicas não é. Então. É o corso da Córcega. Da Córcega, terra do Napoleão. Peço perdão, não é o corso, peço perdão, o sardo da Sardinha, da Sardanha, exatamente. É o sardo, que é uma língua que é extremamente conservadora, que é muito típico das línguas das ilhas. Sim. E fica ali no microcórdio, não é? Mantém inclusive algumas características fonéticas que nós encontramos no latim clássico e que se perderam nas outras línguas românicas todas. Incrível. E aprendeste grego com um frade franciscano num magnífico, que eu amo, aquele convento do Varator. Já acho uma coisa linda de morrer, dos primeiros relógios que houve em Portugal, uma torre, tudo aquilo. E aliás, é o mais antigo em funcionamento ainda. Isso eu sei. E é numa escala de um convento. É lindo sempre que eu passo ao pé de Torres Vedras, tento lá ir e tento entrar, porque hoje está quase sempre chato, é chato de visitar, mas é muito bonito, é ali uma joia ali encaixada. A entrada de Torres Vedras é muito bonito. Mais uma vez o devo à minha mãe, que andou ali a mover mundos e fundos, porque eu queria aprender grego a toda a força e não havia ninguém que ensinasse grego. Era muito difícil, na escola não havia pessoas com essa capacidade, e ela conseguiu desencantar lá um frade que não queria receber dinheiro, era uma coisa divertidíssima, porque eles têm uma pobreza, missão, não é? Claro, exatamente, voto de pobreza. Muito bem, tu já eras um adolescente muito isolado, tinha poucos amigos, digamos assim, o aspecto nos anos 80, dizes tu, tinha um aspecto estranho, tinha argolas, tinha brincos e andava sempre de onda negra e tal, e apesar de nunca teres consumido drogas, tu eras muito parado pela polícia e depois ao Bairro Alto mais tarde. A porta revistavam-te várias vezes. Várias vezes, no Bairro Alto não tanto, mas em Torres Vedras, porque os brincos que eu tenho hoje, tirando este, eram os que eu já tinha quando tinha 15 anos, portanto, na altura estamos a imaginar o que é os anos 80 numa cidade de província como é Torres Vedras. Se mesmo em Lisboa não era muito comum, uma cidade de província mais indie, portanto, se me viam com amigos numa zona um bocadinho mais escusa a fumar, porque na altura fumava, era sempre parado, era inevitável. É de certeza, tem qualquer coisa aqui. Este de certeza. Sim, está marcado. Muito bem, o latim antigo falámos que é tão curioso. O latim, como tu dizes, não é uma língua morta, é uma língua em evolução. O que falamos hoje na Europa, na América, na África, é ainda latim. Não achas que a introdução de anglicismos seja um pecado? E gostas muito da maneira como os brasileiros tratam com despudor a língua e inventam. Isso é extraordinário. As línguas são vivas. As línguas são organismos vivos. Claro que sim. Claro, portanto, obviamente que nós, quando estamos num registro formal, temos de manter, penso eu, como estamos aqui, num registro relativamente formal, temos de manter alguma correção. Agora, num registro mais familiar, eu não vejo problema nenhum em introduzir neologismos, em dobrar, inclusivamente, a gramática, sinceramente não. Mas atenção, é de primeiro a dizer estas correções que eu acho piada. A gente diz Pompeia e não devia dizer. Exatamente, mas lá está. Pompeios, não é? Pompeios é a forma correta.
mas num registro formal. No entanto, se eu sair daqui para fora... Como se fosse um upper class English, que tem um vocabulário, não é slang. Exatamente. Se eu fosse numa conversa de café com uma pessoa que não seja especialista, informal, eu digo Pompeia, porque se eu disser Pompeios, ninguém sabe o que é que eu estou a falar, ou pensa... Ou deve-se dizer Sibyl, aprendi contigo, Sibyl, e não Sibel. Exatamente. Artemis, falou-se agora tanto. Artemis. Aliás, brincaram comigo no podcast aqui do Observador por causa disso. Artemis, exatamente, mas é óbvio. Foi. Citaram-me. Mas tu também dizes, mas as novidades que aparecem na ciência e na tecnologia continuam a ir buscar ao latim e ao grego. Claro, faz sentido. Tu tens uma tatuagem no teu braço que diz SPQR, portanto. Sim, esta. Esta do Senatus Populus Romanos. Isto quer dizer o Senado e o povo romano, não é? O povo romano, máxima da República Romana, sim. Exatamente. E quer dizer que vais ter, na volta tens a Ilíada gravada em todo o corpo. Tenho a Ilíada aqui, tenho neste braço, tenho... tens mesmo uma citação? Tenho literalmente. Que diz o quê? Diz, Meninaide thea peleade o Aquileos, Sulomenen hemiri akeos alge etc. Todos percebemos, é grego, claro. São os primeiros versos. Okay. E significa, canta ao musa a ira de Aquiles, filho de Peleu, que levou à desgraça tantos milhares de aqueus. Quem sabia isto muito bem, de certeza, era o Camões, que era um grande classicista também, não era? Ele tinha uma cultura extraordinária, clássica. No entanto, fartas de rir isto do teu TikTok também, com o grego e o latim que as pessoas põem nas suas tatuagens, porque às vezes querem dizer coisas ridículas. Às vezes querem dizer coisas ridículas, sobretudo quando se trata de latim. Porque muitas vezes metem no Google Translate ou agora no ChatGPT, porque sai assim umas coisas... Sai a letra. Não faz sentido nenhum. Ou então, aquilo que mais me aborrece é quando querem escrever latim e põem latim com letras gregas. Então, sim, porque são letras gregas, são parecidas, não é? Então acho que aquilo fica bonito. Pois, se calhar fica. Mas é como aquelas tatuagens, o André Santos, veterinário, também diz: vocês põem sístolos e diástolos, aquelas coisas, acham muito bonito pôr umas coisas. Sim. Mas, amigos, essa coisa que você tem aí, quer dizer que morreu três vezes. Mas tem que ter cuidado quando pedem uma coisa. Só porque é bonito, se calhar, percebe? Muito bem, excetuando Roma, a tal série que deu há 20 anos agora, faz agora 20 anos, em geral não gostas muito de filmes e séries sobre os romanos. Porquê? Até é tudo estereotipado e como eles acham que era e tem muitos erros. Tem sobretudo muitas omissões. Faz passar um bocadinho a imagem de que Roma era uma cidade grandiosa, e era sem dúvida, mas sobretudo monumental, ou exclusivamente monumental, exclusivamente de pessoas ricas, bem vestidas, com umas togas, quando na verdade não era assim. Quando havia uma população, uma casa normal, domos normais, claro, ínsulas normais. Exatamente, a esmagadora maioria da população viveria em prédios, apartamentos, e perde-se um bocadinho esta noção de que em Roma haveria prédios com 6, 7 andares de altura. Aliás, teve de haver legislação imperial, no sentido, Augusto impôs para limitar cerca de 20 metros de altura. É cerca de, porque eles usavam umas medidas que não são propriamente unidades métricas, não é? Sim. Mas Augusto teve de pôr como limite máximo. A Cércia da... 20 metros. Ora, 20 metros. Faz isso? Exato. 20 metros são para aí 7 andares. É incrível. Não sei, por aí. Se ele teve de impor aquele limite, quer dizer que havia prédios mais altos do que isso. Ainda, é incrível. Portanto, e isso nós não vemos nos filmes. E é engraçado, porque e tu falas disto, e quando eu li isto, tu falaste nisto dos prédios, e eu lembrei-me da Centuncelas, que é sempre uma coisa, um monumento que me fascinou desde miúdo, que o meu pai tinha coisas na Guarda, íamos lá visitar, passava assim ao Pedro Belmonte, nesta torre, mas tem 4 ou 5 andares, mas tem um grande aparelho de pedra de granito muitíssimo bom. Eu pensei, isto cara até era mais alto, mas é uma torre imponente, não estamos habituados a ver, vemos a Conímbriga e aquelas coisas térreas, não é? Porque são os domos, são as casas das pessoas que podiam, não é? Então os ínsula é que é são os prédios. E ínsula não queria dizer ilha? E também queria dizer ilha. Também. Ínsula é uma palavra que pode querer dizer 3 coisas em latim. Uma ilha, essencialmente. Sim. Pode querer dizer um bairro. E aí faz sentido quando nós imaginamos o bairro, que é rodeado por ruas de todo o lado, tal como uma ilha é um pedaço de terra, não é? Com água, mar todo lado. E pode designar também o próprio prédio de habitação. E eu normalmente uso nesse sentido no livro e nas aulas. Muito bem. Também tu saías muito no Bairro Alto, também houve uma altura em que, hoje em dia, és muito ativista LGBTQIA+. Ao longo do teu curso, já no curso superior, assumiste a tua homossexualidade e tal, onde és muito feliz e satisfeito. Música erudita também é uma coisa que tu gostas muito, mas também gostas de techno, também gostas de... Agora já não gosto tanto. Mas gostava muito. E foste um grande fã, como eu, da Madonna, claro, faz parte. A Madonna foi... E música medieval, barroca, realmente de facto és muito eclético, o que é extraordinário. Sim. Barroca e tal.
Professor, pronto, percebeste que a tua vida de sonho era ser professor e és, e gostas. Isso, amo a minha espantoso. profissão. Tu estás para os romanos como a minha amiga Inês Menar Abreu está para a Idade Média Pop, que eu acho que traz coisas modernas que as pessoas ficam fascinadas com o que ela está a mostrar e explicas muito bem. É muito curioso. Mas, de facto, dás estas aulas, estas várias cadeiras, a língua e literatura latina, a cultura romana, a cultura clássica, e a vida cotidiana na Grécia e em Roma. É esta cadeira que tem 100 centenas de alunos e não consegue, não aceitas mais. Não, eu aceito todos, para mim. Não cabem no anfiteatro, às mais melhor. Mas esta é que tem muita imensa gente. Eu este ano tive no segundo semestre, a cadeira começou por ter para aí 40 inscritos. Quando eu peguei nela tinha para aí 40 inscritos e, portanto, era uma cadeira de um semestre. Sim. Entretanto, ela foi crescendo e chegámos a um ponto em que tivemos de pensar em abrir 2 turmas. E, portanto, para não me sobrecarregar, agora temos uma turma num semestre, uma turma no outro, em que normalmente a do primeiro semestre tem à volta de 100 e tal, 200 alunos. É tão boa. E a do segundo, este ano, por exemplo, tem 250 e tal alunos. Portanto, acaba o ano com à volta de 400, em média. Sim, exausto a ver testes completamente. André Simões. Aliás, tenho lá uma pilha neste momento. Não estamos a atrasar mais. Vamos para já fazer aqui um pequeno intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Eram sempre mais novos que eu. E eram rapazes bonitos. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Aquele era um dos momentos mais felizes do Carlos, em que ele parecia estar mesmo a viver uma paixão. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Episódio 4. Alguém não está a cumprir o acordo. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a falar com André Simões. Ele é investigador, professor e um classicista. Ele é especialista na área dos estudos clássicos há 30 anos e, portanto, neste caso, na vida grega, na latina, na língua, no latim, no grego, e traz-nos esta sua última obra, Lusitânia, A Vida dos Cássios, uma família na Lisboa romana, uma edição da Planeta. Estamos ainda a falar desta tua vocação, deste teu gosto por ensinar, pela tua investigação. Tu, portanto, és mestre em estudos clássicos, tinhas licenciado neste tema, doutorado também em estudos clássicos, já há 15 anos. Tens esta tese sobre a documentação política e diplomática em latim, produzida durante o período da Restauração, portanto, a seguir à Restauração, entre 1640 e 68, quando acabou a Guerra da Restauração, arquivada no Arquivo Secreto Vaticano. Estiveste lá ou foste consultar tudo online? Consultei tudo online. Mas está quase tudo o que precisaste, existe já digitalizado. É bom sinal. Eu pedi. Ainda era o Tolentino, estava à frente da Cardeal Tolentino. Já foi há uns anos. Pois, tens razão, foi há 15 anos. Não, na altura eu solicitei e o Centro de Estudos Clássicos, não fui eu que paguei as digitalizações, claro, foi o Centro de Estudos Clássicos, porque senão da faculdade, falência, Faculdade de Letras, claro. Exato, a Faculdade de Letras. São coisas caras de pedir. Naquela altura eram caras de pedir. Hoje penso que já é mais acessível, mas na altura era bastante caro, até porque depois implicava mandar-me. Hoje em dia, se eu peço uma digitalização em qualquer arquivo, eles mandam-me um link e eu vejo aquilo na internet. Exatamente. Naquela altura mandavam-me em CDs ou em DVDs. Pois, tinha mais essa parte do material. Era, e não era caro, mas dá mais trabalho. Aquilo era caro, e eu, se não fosse o Centro de Estudos Clássicos, que me tem apoiado, aliás, em tudo. Fiquei muito curioso com este teu livro dos 4 livros dos mártires. Sim. Escreveste isto, a Santa Eulália de Mérida, o São Lourenço, Santo Estevão e São Julião. Exatamente. São livros que saíram, mas que estão inéditos. Agora já, entretanto, já não existem. Penso bem. Ok. Mas vai-se um dia reeditar, achas? Eu gostava. Não era o que tu via, eu não? Gostava. Não era o que tu via, era atrás de vários. Exatamente, era atrás de vários. Penso que já não existe também. O São Lourenço é este que é o de Almancil, é aquele que foi grelhado, sim. o mártir. Exatamente. Que disse vira-me já estou assado. Este lado já estou, podem virar. E é verdade, isto vem da geografia dele, da descrição. Acha que é só uma lenda cómica? É daquelas coisas que se contam. Porque estas lendas dos mártires são muito engraçadas, porque normalmente são modelos que se vão repetindo
repetindo e às vezes a mesma história vai sendo contada a cerca de vários martes. Que tem uma tia na Prússia ou na Hungria, o que é que era? Exatamente. Que também fez o Milagre dos Rosas, igual à sua sobrinha 100 anos depois. É um bocadinho improvável que tenham sido as duas, mas não sei. Com não o mesmo sei, tipo não de milagre, sei. pouca imaginação. Até porque no tempo de São Lourenço, o tipo de ele era romano, ele era romano. O tipo de perseguição que se fazia aos cristãos não era o mesmo que se fez, porque supostamente ele não é do tempo do Diocleciano, ele é do Valeriano. Supostamente. E portanto, de facto, no tempo do Diocleciano far-se esse tipo de tortura, não do Valeriano. E, portanto... Santo Estevão e São Julião. São Julião, sabe esta minha paróquia, São Julião da Barra? Se cá não tem a ver, não sei se é esse, não. Eu penso que é, porque o São Julião, o problema é que há vários São Juliões. Pronto. E eu tive esse problema quando estava a fazer o livro para tentar identificar os vários São Juliões cultuados em Portugal. É como as relíquias, não é? Com a propósito de Cristo está para aí cabeças de São João Batista está para aí 3 no mundo. Cabeças mesmo. Exatamente. Pronto. Tradutor também, com o José Pedro Moreira, então traduziste os poemas de Catulo. Exatamente. O tal... Estão para sair agora outra vez. Injustamente, quanto a ti, considerado o mais ordinário poeta da literatura latina. Muito injustamente. Agora foi, entretanto, saiu na Cotovia, faliu, e agora a Quetzal vai sair. Não é na Quetzal, então? É nas edições 70. Ok. Vai ser então este... Sim. Mas quando se diz que é o mais ordinário, quer dizer que é pornográfico quase? É mais pornográfico. A sério? Gráfico é esse ponto? Sim. É muito mau. Eu nem sequer não posso citá-lo aqui. É muito mau também. Mas é muito mau. Mas há piores. As pessoas é que normalmente só conhecem o Catulo, que é assim o mais conhecido. Sim. E há umas que tens na calha, as cartas de Plínio, o Moço, as sátiras de Juvenal e a história do Plínio o Velho. Eu estou muito curioso com este. A história natural. São 37 livros. Pois são, isso é um projeto de vida. Eu não estou a pensar a traduzir tudo, estou a pensar a fazer uma seleta. E tu, há coisas que citas muito neste livro. Pensar, mas a diferença é entre pensar e o querer. Sim. Por querer eu quero traduzir tudo. Não sei se tenho tempo de vida para isso. Falas de algumas viagens que fizeste a Espanha, a Itália, a França, normalmente em trabalho, porque eu não sou muito de interagir com as pessoas nas viagens, pronto, mas Macedónia no Norte, isto é extraordinário. Foste lá também, estávamos quase a fechar no confinamento. Isso é muito divertido. E foi a algum congresso, alguma coisa? Foi, eu pensava que era scam. Porque eu recebi um convite. Um e-mail assim, para me convidar para ir falar num congresso assim com um nome muito pomposo de Humanities e não sei o quê, em Skopje, na Macedónia do Norte. Sim, com tudo pago, com o bilhete pago, tudo. Eu achei aquilo tão estranho assim, mas que raio. Achei aquilo de facto uma coisa muito estranha. Estamos em 2020, portanto. Sim, isto em 2019 ainda. Sim. Achei aquilo muito estranho. Incrível. Mas depois confirmei, era mesmo a sério, aceitei, aproveitei a oportunidade. Imenso, foi bom. Adorei. Falaste inglês, tudo em inglês. Tudo em inglês. E aproveitaste para visitar aqueles mosteiros e aquelas... É um sonho meu que eu tenho de passear por ali. Mas levaram-me a um sítio extraordinário, Mavrovo, que é nas montanhas, porque eu disse, eu nunca vi neve. Aquilo foi em fevereiro, e eu comentei que as pessoas estavam comigo, eu nunca vi neve, gostavam muito de ver neve, e aquele povo é um povo extraordinário, eu gostava muito. E tiveram essa atenção, de facto, aproveitaram uma tarde em que não havia nada, pegaram e então vamos passear. Então fomos passear, fomos a Mavrovo, a uma estação de neve. Canal de língua latina. Era o teu blog, era o teu YouTube, o canal do YouTube. Sim. Mas que ainda existe. Sim, ainda existe. Canal de língua latina, tudo junto. Já estamos aqui a dizer aos ouvintes. Começaste na pandemia com isto e depois, de repente, tiveste um sucesso louco. No Brasil, já tudo comentava os teus posts no TikTok. A vantagem ótima, porque estás no teu espaço, e os teus TikToks são maravilhosos, e o teu Facebook é extraordinário, estás de facto completamente à vontade, e como tu disse, estou na minha bolha, no meu espaço, não tenho que interagir com ele, é extraordinário. Desde 2022, então, 44.500 seguidores, se juntarmos todos os dias mais, só no TikTok e no Instagram, portanto, é uma experiência extraordinária, e isto da vida miúda também, no Facebook, e também vais às escolas. Para quem não gosta muito dessa interação, como é que tu fazes nas escolas? Aliás, este livro nasceu um bocado de uma pergunta de um miúdo, não foi? Como é que eles iam à casa de banho, os romanos, e tu? É lá, realmente os pessoas não sabem. Não, isto é uma coisa que custa. Às pessoas custa um bocadinho perceber. Mas eu, de facto, custa-me interagir com pessoas, a não ser que sejam crianças. Ok, pronto. Então, eu dou-me lindamente com crianças. E, portanto, quando eu vou a uma escola... Sem filtros, sem coisas. É exatamente. Aquela genuinidade. Agarram-se a mim, põem-se todos à minha volta a fazer perguntas. E gostas, que engraçado. E isso não me importa nada. E conto histórias e faço perguntas, eles fazem perguntas e eu respondo. Desafiam-te, questionam-te. Exatamente. É muito as professoras ficam muito aflitas. Ai, senhor professor, desculpa lá. Mas eu não tenho nada de pedir desculpa. Exato, eu adoro. Estou a gostar imenso. E é engraçado, então, um miúdo um dia
que te perguntou isso. Como é que os romanos iam à casa de banho? Não, ficou-me espantado. Aliás, ele perguntou coisa, mas os romanos iam à casa de banho? Foi mais divertido do que isso, porque, não sei, a ideia é que os romanos são uma coisa tão distante para esse miúdo. Há 2000 anos, não é? Quer dizer, mas será que eles iam à casa de banho? E, de facto, tem muito mais coisas parecidas connosco. Ao ler o teu livro, tinha uma ideia, obviamente, mas ao ler o teu livro percebi que curioso. Há muita coisa que nós hoje reinterpretamos e não sei o quê, mas não mudou tanto assim. E quando nós lemos as inscrições, por exemplo, os grafites de Pompeios. Sim. Os grafites mais de 2000, é extraordinário, mais de 2000. Campanhas, insultos, citações de poetas. Tudo. E, portanto, nós imaginamos, não sei, mas o Montenegro dá melhor pão. Exatamente. É extraordinário. Fulano tal faz não sei o quê, fulano tal anda com não sei quem, e não sei o quê. Denúncias. Há um divertidíssimo que para mim faz-me lembrar aquelas discussões nas redes sociais, tipo, tu gostas de fulana tal, mas fica sabendo que ela anda metida com fulano tal, e depois passa lá o outro e responde, estás para aí a dizer isso, mas se eu te encontrar faço-te e acontece-te. E ele responde, é verdade, mas olha que é verdade aquilo que eu estou a dizer. E encontramos estas coisas nas paredes pompeianas, e isto é extraordinário, porque mostra que de facto as pessoas não mudaram. As pessoas pensam, mas isto de escrever nas portas das casas de banho obscenidades e fazer desenhos esquisitos. Isto não é de agora, os romanos já faziam isso, os gregos faziam, os egípcios, todos os povos fazem isso. Estive contigo no lançamento deste livro, dia 15 de abril passado, no Teatro Romano de Lisboa, com a querida Lídia Fernandes, extraordinária coordenadora do Teatro Romano, e eu lembrei-me logo, confesso, daquela coleção da vida cotidiana no tempo de... Sim. Nós temos a Susana Chantal escreveu uma sobre a vida cotidiana em Portugal do tempo do terremoto e tal, há um ou outro que se fala em Portugal. Mas, de facto, como é que se via em 1900 anos? Tiveste esta ideia deste livro, nasceu de quem? Foi da editora? Nasceu da editora. Tipo, foi? A Planeta convidou? É da editora que... vamos lá, é dos dois. Sim. Tem um pai e uma mãe aqui, disse, não é? Tu dizes que isto num livro e isto vendia. Tens tanto jeito nas redes. Contactaram. Isso é importante. A editora não é académico. Pois, não, a editora contactou-me e eu calculo que por causa do sucesso das redes sociais. Sim, claro. E perguntaram-me se eu tinha algum projeto que gostasse. E eu disse, sim, tenho. Eu dou esta disciplina assim assado. A vida cotidiana no tempo da Grécia. E gostava muito de escrever sobre isto, que é um assunto de uma paixão nelas. Tudo bem, vamos a isso. Portanto, na verdade, foram elas que me desafiaram. A pequena história é extraordinária, porque, como tu dizes, as histórias são escritas por homens de meia-idade, como é que dizes? Sim, por homens ricos de meia-idade. Para outros homens ricos de meia-idade. Portanto, não falam de escravos, não falam de mulheres, não falam do dia-a-dia. Neste caso foram mulheres, foram editoras mulheres que me desafiaram. Como tempos mudaram, graças a Deus. Eu tenho muito a agradecer-lhes, porque se não fossem elas, de facto, eu nunca... Este livro que ficaria sempre na minha cabeça e nunca seria cá para fora. E outra coisa muito boa é que tu és muito bom académico também e falas para o público em geral. É verdade. E com muita facilidade, e até com humor. É extraordinário ler isto. Mas és muito bom académico também, portanto usas as traduções que tu fazes, isso também é bom, não vais confiar outras pessoas que podes buscar. O tom para o público em geral, leve personagens, é muito boa ideia escolheres esta família. Parece que o Quinto Cássio existiu mesmo. Sim, não sabes é quando, existiu. Não é? Não sei quando, e ainda por cima a pedra onde aparece o nome dele perdeu-se. Deve estar na igreja do Padre Pedras, do Padre São Nicolau. É isso, em princípio está aí. Inserida no aparelho As pedras eram aproveitadas para o terremoto com cedo, deviam ser bons telhados, claro que sim. Mas curioso. Personaliza da história o que é as pessoas agarram-se mais a isso. É uma família. Tu acompanhas a história do miúdo. Foi uma ideia da editora que achou que e eu, claro, vingou. Aceitei. Resulta? Acho claro que sim. E fez sentido. Alguns personagens, portanto, existiram mesmo desta família. E passa tudo no século II. Escolheste... Atenção, Lisboa era uma cidade. Felíquita, Júlia, Olicipo, era o maior porto atlântico do Império, não sabia disso? Sim. Era o maior porto atlântico. Aliás, não é por acaso que é uma cidade antiquíssima e que depois, quando Portugal é fundado, exatamente, é mais antiga do que Roma, diz-se, não é? É verdade. E que quando Portugal passa a ser uma nação, não demora muito tempo até passar a ser a capital, não é? Porque é de facto uma cidade com uma localização, uma geografia extraordinária. Exatamente. E portanto era uma cidade. E daí também esse Teatro Romano, que aliás agora descobri-se há pouco tempo que é maior do que se pensava. Exatamente. Vai 4.000 pessoas, e é bastante. Exatamente.
Muito importante, e portanto, e o circo também não sabia, mas ali na zona do Recio, não é? Na zona do Recio descobri-se há relativamente pouco tempo. Tinha chamado circo, que luto sempre com a questão do circo, as pessoas pensam que é o Coliseu. Que é o circo dos palhaços, mas não. Não, o circo é o hipódromo, é exatamente. O Ben-Hur, é o Salão do Ben-Hur. Exatamente, o Ben-Hur é uma boa referência. Muito bem, acompanhamos então a vida desta família, desde que este miúdo nasce até aos 17 anos, todos ficamos a pensar que vai haver uma continuação, e vai, obviamente, tem que haver. Porquê é que é tão importante para nós conhecermos isto, André? Porquê é que esta tua cadeira tu dás e este livro? Porquê é que é tão importante as pessoas saberem como é que se vivia há 2000 anos? Eu acho que é importante saberem, nem que seja para satisfazer a curiosidade humana, mas também para percebermos que as pessoas não mudam assim tanto. E para perceber também que algumas mudanças importantes que houve, por exemplo, ao nível da escravatura, da abolição da escravatura, ao nível, por exemplo, de as mulheres poderem ter direitos de serem pessoas, de facto, não aconteceram assim há tanto tempo. E eu penso que as pessoas às vezes perdem um bocadinho essa noção. E é importante recordar isto. É importante recordar que a escravatura não acabou assim, há tão pouco tempo, mesmo em Portugal. Sim. E é importante recordar que, quando eu nasci, as mulheres ainda precisavam de uma autorização do marido para sair do país. E, portanto... E não votavam. E não votavam. Portanto, mas todo esse tempo também. Só há 50 anos é que votam. Exatamente. Portanto, eu acho que é importante para isso também. Por um lado, para perceber que são pessoas como nós. Falas, a violação dentro do casamento não era considerada violação. É coisa de há 10 anos para aí. E, portanto, são coisas que nós damos por adquiridas, e é importante recordar que as coisas não eram assim. Não foi eu também fui uma vez a uma escola, já agora aproveito para contar isto, em que eu estava a explicar esta ideia de que são os pais homens, é que decidem sobre a sobrevivência da criança quando ela nasce. Mas a criança nasce e o pai é que decide. Vou criá-la ou vou expô-la, ou seja, vou deitá-la fora. Faziam uma exposição, é isso, abandonavam. Deficientes então eram mortos logo. Isso é logo. E tive uma série de meninas que ficaram muito... Então, mas e as mães? Não têm uma palavra a dizer? Pois, incrível. E eu disse, bom, se calhar tinham, mas oficialmente não. Pois. E aquilo... Lá está, nós temos de perceber que isto não é algo que esteja tão distante de nós em termos de civilizacionais. E isso é importante, vem na linha também, André, não tem nada a ver com os romanos, com esta questão dos direitos que a gente acha adquiridos, a democracia. Sim, exatamente. Hoje em dia tem que se lutar todos os dias por estes valores, por estas conquistas. Estamos a retroceder em muitas coisas. Pelos direitos. Tu és um ativista, sabes isso também. Sim, sim. Adorei saber isto também, a Lia também falou nisto, na questão das coisas que, entretanto, com o tempo foram evoluindo, as Lupercais, estas festas famosas, que hoje é o nosso carnaval, onde aconteciam estas mudanças, mascaravam-se, os escravos mascaravam-se patrões. E os patrões de escravos. É extraordinário. Isso acontecia nas Saturnais. Era. E depois as Saturnais, esta que converteu-se depois do Natal, mas onde as pessoas já faziam, comiam, havia troca de presentes, já era a semana antes do Natal, troca de presentes, a família juntava-se à mesa, decoravam-se as árvores com coisas de decorava-se a casa assim com folhagem. É incrível. Depois eram coisas pagãs que depois foram cristianizadas, digamos assim, mais tarde. Eu faço isso. Nós fazemos isto lá em casa. Mas as Lupercais também o Teatro Romano também celebra. Tem mesmo a chefe Maria Caldeira que produz as imentas. Esse faz-me lembrar mais, as Lupercais faz-me lembrar mais aquelas festas de carnaval lá de cima do norte. Dos caretos, essas coisas, os pudenses. E há muito por essa Europa fora tradições desse género, que os caretos também, bom, não vão despidos como os lupercos, aliás, vão bem vestidos, não é? Porque está frio. Sim. Mas também atacam as miúdas, não é? Dão-lhes encontrões, que é porque acreditam que isso favorece a fertilidade, e os lupercos faziam-no com uns pedaços de pele que corriam do sacrifício que faziam previamente e chicoteavam as meninas à medida que iam passando, que era para provocar a fertilidade. Portanto, é a mesma celebração. E havia aquelas... a fertilidade também eram aqueles... Lembro daqueles andores com os falos... Lembro. Com os falos, sim. Escreves isto, não é? Lembro. Sim. Com os falos gigantes. Ou os amuletos que se davam aos miúdos. Sim. Em forma de falos. falos. Outra coisa que passa aqui, eu sou muito amigo de uma amiga minha arqueóloga, Inês Vaz Pinto, que está ali à frente das ruínas de Troia e que sempre me falou muito do Garum, mas eu não fazia ideia que era de facto o maior, o centro produtor, digamos assim, em Troia. Também há depois há cetárias em Setúbal, em Lisboa, também, no Algarve também.
mas era de facto este molho de peixe que entrava em 80 e tal % de receitas. Sim. E é muito bom. Aconselho vivamente. E hoje em dia ainda continua a fazer-se, que é muito curioso. E Troia não tinha este mercado romano. A alimentação que era muito diferente em Roma, eu gostei muito de perceber isto e como mudou depois da parte do quando se deu a globalização, digamos assim, quando foi da República para o Império. As especiarias, já havia pimenta e não sei o quê. Havia a safétida, era uma especiaria que acabou, que se esgotou e o tempo dos romanos era possível. Sim, o sílfio, a safétida é, de facto, hoje em dia existe, é o parente mais próximo do sílfio. Okay. Mas o sílfio foi escutado por razões muito curiosas, porque o sílfio era usado para várias coisas, para a comida, ou seja, as folhas eram usadas para salada, a seiva era usada para temperos e as sementes eram usadas como anticoncepcional. Ok. Tem aqui um capítulo extraordinário sobre isso. E as coisas do métodos abortivos também. Sim. E, portanto, no século I depois de Cristo, já não se encontrava o sílfio em lado nenhum. Porque ele só crescia ali na zona da Líbia. Ok. E a safétida, tanto quanto se pode imaginar, é uma planta muito parecida. Que era muito popular no tempo dos romanos. Muito popular. Pronto, depois há aqueles mitos que falas aqui, nós já não temos mais tempo, mas o mito que os romanos lavavam os dentes com urina. Sim. Ouviu-se falar, mas não, podiam usar para branquear a roupa, como tu dizes. Exatamente. As latrinas romanas, falas disso, e é engraçado porque a romano também tem esses frescos com as latrinas, com aquele piaçaba que as pessoas levavam para fazer as suas necessidades, que as mulheres e os homens depilavam-se, não é? O Plínio ficava muito espantado. Agora as mulheres também se depilam. As mulheres também se depilam, com pouca vergonha. Por onde é que isto vai? Exatamente. Qualquer dia dá-se a queda do Império Romano. Que a questão do mito não, cheirar mal dos sovacos era uma coisa que para eles era impensável. Cheirar, como é que eles diziam que tinha um bode debaixo do sovaco, era uma imagem interessantíssima. Como se maquilhavam o pó de arroz que era com chumbo, que era alveiado. Exato, escureciam as sobrancelhas com puré de mosca. Que é uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não, e os métodos, nem vou falar dos métodos anticoncepcionais. Sim, não, isso até é melhor. Parece aquelas das bruxas, parece quase. Mas esse puré de moscas eu não consigo entender como é que alguém no seu perfeito juízo. Exato. E falas muito também das escolas, como os professores estavam gastadas quando os não tinham por hábito tomar um pequeno almoço, mas que petiscavam nas pastelarias, nos cafés cafés, mas nas pastelarias do caminho. Isto é lindo, há muitas coisas. O que é que se dizia quando eles espirravam? Era o quê? Salutem. Saúde, como diria um brasileiro. Exatamente, saúde. Nós dizemos sempre que engraçado. Esta questão da violência, também fala do espetáculo da violência, executavam-se criminosos na arena, os truques para ter meninos ou meninas, rapaz ou rapariga, é incrível. As práticas sexuais, falas muito disso, sexo oral que era muitíssimo mal visto. Fosse quem fosse. Ficavam com a litose, diziam eles. Exatamente. De resto era a explicação para isso. Os escravos, falas nisto, esta manumissão, esta libertação, mas que eles faziam para os cidadãos, o que em relação aos gregos, por exemplo, é um grande avanço. Em relação a praticamente todas as culturas, não é? Que não fazem isso, não é? Que não fazem isso, de facto. Quando eram libertos, podiam chegar a ascender tornavam cidadãos não de pleno direito, porque não podiam, por exemplo, chegar a uma magistratura superior ou a um sacerdócio superior, mas cerceavam-se a exceção da carreira. Mas era muito, claro. E aliás, havia imperadores, depois tinham os seus ministros que tinham sido escravos quando tinham libertos. Por exemplo, Cláudio estava rodeado de libertos. Vou só terminar com estas, por exemplo, esta ideia, quando a pessoa morria de forma violenta e misteriosa em casa, eles matavam todos os escravos. Independentemente do sexo e da idade, eram interrogados, torturados e mortos. Ou então, quando havia um suicida, também os patrões que se suicidavam por qualquer razão, os criados que podiam ter impedido. Que estivessem lá ao pé, isto depois levava a que, por exemplo, no caso de um dono perseguido político, imaginemos, se pretendia suicidar, portanto, via que não tinha já qualquer hipótese e suicidava-se. Antes de o fazer, tratava de libertar todos os escravos que iam com ele. Pronto, claro, se fosse alguma pessoa que tivesse alguma humanidade, não é? Sim, claro. Muito bem. E depois, nem vou falar dos epitáfios cómicos que tu tens, aqueles junto às campas, quem ter aqui xixi, pronto, para ser simpático, ou fazer cocó, que tenha consigo irados os 12 deuses. Os 12 deuses já limpo. Este livro de facto é uma grande descoberta, fica à espera do Lusitânia 2 ou Bética, sei lá, a sequela.
E vamos falar aí de como é que um espetáculo, se calhar um festival em Mérida. Já está pensado. Quando alguém morre, o que se faz, os romanos em viagem, ir a Roma à festa do aniversário do Imperador, sei lá, podes pôr imensa coisa. Inauguração do novo troço da Braca Augusta em Mínimo. Exatamente. Os animais domésticos, há coisas que eu fiquei curioso. Sabia notícias, sabia jornais. Há muita coisa que já não coube aí. Uma festa em Coimbra. Podes fazer ainda imensa coisa. Está tudo pensado, não está? Já está tudo, André, aqui não, mais ou menos encadeado na tua cabeça. Não pares só contigo. Gostei muito de ficar aqui esta dica para quem nos ouve. André Simões, Lusitânia, a vida dos Cássios, uma família na Lisboa romana, uma obra a não perder, porque isto faz-nos bem. Nunca voltar as costas à história, ao passado, como é que se vivia, e aprendemos muita coisa. Bem-ajas, André, vais voltar. Muito obrigado.